Imagine receber a notícia de que sua filha está gravemente ferida em um acidente de carro. E antes mesmo de processar a dor, uma revelação ainda mais horrível surge. Ela não apenas sofreu o acidente, mas foi a responsável, intencionalmente, pela morte do namorado e de um amigo. Oh yeah, they're all pretty young. Oh my God. Jesus Christ. This is the worst I've ever seen. Natalie Sherrill e John Sherrill enfrentaram a chocante realidade de descobrir que sua filha, Mackenzie Sherrill, era uma assassina. Hi, Mackenzie. Step out for me. I'm Detective Jesus. I'm the one who's been investigating the crash. You're under arrest for aggravated murder ×2, okay? Mackenzie Sherrill esteve envolvida em um acidente tão violento que resultou na morte de Dominique Russo e Davon. O que inicialmente parecia um trágico acidente, revelou-se um ato premeditado e cruel. Prepare-se para mergulhar na história devastadora de como Natalie e John Sherrill enfrentaram a horrível revelação de que sua filha, Mackenzie, não era apenas uma assassina, mas uma assassina em massa. Às 1 da manhã do dia 31 de julho de 2022, Mackenzie, Dominique e Davon estavam na festa de Kelly, onde a energia estava alta e a diversão parecia ser o objetivo principal da noite. No entanto, Mackenzie estava inquieta e ansiosa, claramente em busca de algo além da diversão comum. Em um momento de frustração, ela se aproximou da anfitriã com um pedido inusitado. Queria experimentar uma droga mais forte. Kelly, que não tinha tal substância e sentiu o desconforto crescente, recusou o pedido. Desapontada com a resposta de Kelly, Mackenzie tornou-se ainda mais insistente, tentando convencer Dominique e Davon a deixarem a festa. Ela estava visivelmente irritada com a falta de coragem da amiga em atender aos seus desejos. Sua insistência transformou-se em uma pressão sutil. Seus amigos, percebendo a mudança de comportamento e a determinação implacável dela, cederam ao seu pedido e deixaram o local, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Enquanto se dirigiam para um novo destino, pairava sobre eles a sensação inquietante de que algo sombrio estava prestes a se desenrolar. Após deixar a festa, Dominique dirigiu o grupo até a casa de um amigo, onde passaram a noite de forma descontraída, assistindo a episódios de South Park e relaxando. Mackenzie, apesar de parecer estar se divertindo, exibia um comportamento estranho, marcado por uma inquietação sutil. Quando o relógio marcou 5 horas da manhã, o grupo decidiu retornar para casa. Davon pediu uma carona, mas Mackenzie, com um tom urgente, insistiu que estavam com pressa e não podiam fazer a parada. Dominic, tentando manter a harmonia do grupo, insistiu para que Mackenzie deixasse Davon entrar no carro. Essa decisão, aparentemente pequena, acabaria se revelando crucial e trágica, um ponto de inflexão que mudaria o curso da noite. Durante o trajeto de volta, o comportamento de Mackenzie começou a se transformar de maneira inquietante. A princípio, a viagem parecia tranquila, com Dominic e Davon alternando entre sono e vigília. No entanto, Mackenzie tomou uma decisão inesperada e perturbadora. Em vez de seguir para a casa de Davon, como era o plano, ela desviou para uma rota que se afastava significativamente do destino. Era um caminho que ela havia explorado nos dias anteriores, um percurso que conhecia bem, mas que não fazia parte da rota usual. A partir desse ponto, Mackenzie acelerou sem hesitação, rompendo a barreira dos 150 km/h. A velocidade do carro aumentava, e ela passou rapidamente por câmeras de vigilância que capturaram seu avanço. Logo, um grande prédio de tijolos surgiu à vista, e a determinação de Mackenzie em colidir com a estrutura tornou-se evidente. Sua velocidade implacável e a falta de qualquer sinal de arrependimento ou hesitação indicavam uma intenção clara e sinistra, transformando o trajeto em um ato premeditado e cruel. A colisão foi devastadora e brutal. Mackenzie sobreviveu milagrosamente ao impacto, mas em estado crítico, enquanto Dominic e Davon foram mortos instantaneamente. A gravidade do acidente deixou os destroços espalhados pela estrada, e o ocorrido permaneceu desconhecido até que um transeunte avistou os restos do veículo e alertou a polícia local. A chegada dos policiais revelou a cena chocante: um carro destruído e 2 corpos sem vida. Os pais de Mackenzie foram convocados imediatamente ao hospital. Ao receberem a notícia, correram, tomados pelo medo de perder sua filha e desesperados para entender o que havia acontecido. Ao chegarem, foram informados de que Mackenzie havia milagrosamente escapado com vida. E apesar de ferida, estava consciente e conseguia falar normalmente. O alívio foi imediato,
e seus corações, que até então estavam cheios de pavor, se acalmaram. No entanto, essa paz foi breve, pois logo receberam a notícia devastadora. Os 2 amigos que estavam com Mackenzie haviam morrido instantaneamente em um massacre sem precedentes. Os pais entraram em choque total, sabendo que suas vidas mudariam para sempre e que a mancha desse evento trágico marcaria o nome de sua filha por toda a eternidade. You want to sit down? Oh my God. Wait to say this. Progress in Alameda, car into a building. 2 are deceased in the vehicle. Daughter's driving. Who died? Enquanto os pais de Mackenzie experimentavam uma breve sensação de alívio ao saber que sua filha havia sobrevivido, a realidade foi completamente diferente para as famílias de Dominic e Davon. Para eles, a devastação foi total. O policial encarregado de dar a notícia gaguejava ao transmitir a informação, lutando para encontrar as palavras certas para comunicar uma tragédia tão chocante. Um luto sem precedentes se abateu sobre essas famílias, mergulhando-as em um estado de choque e uma dor que não se pode descrever em palavras. Imagine a sensação de, em questão de minutos, perder as pessoas mais preciosas de sua vida. É exatamente assim que esses pais se sentiam, completamente desolados e incapazes de compreender a magnitude da perda. She was in her car? It was in Mackenzie's car, yeah. Yeah. Oh my gosh. She's naked, you guys don't know? We right now we don't know. She's in surgery right now, so we don't know. So. Enquanto os agentes começavam a investigação, um detalhe perturbador chamou a atenção. Mackenzie estava usando o cinto de segurança, enquanto Dominic e Davon não estavam. Esse detalhe levantou questões inquietantes sobre a intenção de Mackenzie, sugerindo que ela poderia ter previsto o acidente e se preparado para proteger a si mesma. Esse ponto inicial alimentou a suspeita de que o acidente poderia não ter sido meramente um evento fortuito, mas algo planejado com antecedência. Algumas semanas após o incidente, Mackenzie deixou o hospital e voltou à sua vida normal, acreditando que todos haviam concluído que o ocorrido não passava de um acidente brutal. Relatos indicam que Mackenzie e sua mãe se inscreveram em uma agência de modelos em Los Angeles, aparentando ter superado completamente o trauma. O que torna tudo ainda mais perturbador é que, no Halloween de 2022, Mackenzie compareceu à sua primeira festa desde o acidente, vestida com um traje mórbido, um corpo ensanguentado com sangue falso espalhado pela boca. Os próprios pais de Mackenzie aprovaram essa fantasia perturbadora, afirmando que ela merecia um pouco de diversão após o acidente. Parecia que Mackenzie estava tentando insinuar para o mundo que o acidente teve uma intenção maliciosa e que ela estava desfrutando de sua impunidade. Mal sabia ela que os detetives estavam trabalhando dia e noite para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica e que encontrariam muito mais do que poderiam ter imaginado. Enquanto Mackenzie se recuperava no hospital, aparentemente alheia à gravidade da situação, a polícia continuava sua investigação com diligência. O telefone de Davon, conectado a um aplicativo de rastreamento, forneceu pistas valiosas sobre os eventos que antecederam o acidente. Além disso, a caixa preta do carro revelou que o pedal do acelerador foi pressionado até o máximo antes da colisão. Essas evidências levantaram sérias questões sobre o comportamento de Mackenzie. Relatos de amigos e familiares começaram a pintar um quadro perturbador de um relacionamento tumultuado e de um padrão de comportamento preocupante. Mackenzie havia participado de festas e exibido comportamentos erráticos nas semanas que antecederam o acidente. As mensagens trocadas e as ações de Mackenzie após o incidente também adicionaram camadas à investigação, mostrando uma falta de remorso e uma possível tentativa de manipular a percepção pública. A combinação desses fatores levou a polícia a concluir que o acidente não era um mero erro, mas sim um ato deliberado. Quando a verdade começou a emergir, Mackenzie se viu confrontada com as consequências de suas ações. A investigação revelou a tragédia planejada e a intenção por trás da noite fatídica, culminando em uma descoberta chocante para todos os envolvidos. Com o avanço das investigações, surgiram novas revelações sobre Mackenzie. Os detetives descobriram uma série de mensagens de texto perturbadoras, trocadas entre Mackenzie e um amigo próximo. Nessas mensagens,
Ela expressava repetidamente seu descontentamento com a vida e insinuava fantasias de vingança contra aqueles que, segundo ela, a haviam magoado. Uma mensagem em particular chamou a atenção. Mackenzie mencionava um plano que mudaria tudo, mas não dava detalhes. Isso, combinado com as evidências físicas e o comportamento dela após o acidente, como a escolha da fantasia de Halloween, fez os investigadores acreditarem que o acidente poderia ter sido premeditado. Além disso, depoimentos de amigos e conhecidos começaram a emergir. Eles descreveram uma jovem que, embora carismática e popular, mostrava sinais de comportamento instável. Algumas testemunhas relataram que Mackenzie falava com frequência sobre a morte de forma casual e até fazia piadas sobre acidentes fatais. Esses relatos pintaram um quadro perturbador de uma jovem lutando com problemas emocionais profundos que pode ter buscado uma maneira extrema de expressar sua dor e frustração. Com todas essas peças se encaixando, os detetives estavam cada vez mais convencidos de que o acidente não foi um mero descuido, mas sim uma ação deliberada de Mackenzie. A verdade estava prestes a vir à tona, e o impacto dessa revelação seria devastador para todos os envolvidos. Conforme as investigações avançavam, os detetives descobriram que na noite do acidente, Mackenzie havia pesquisado na internet sobre colisões de alta velocidade e o impacto de bater em um muro de tijolos. A análise do carro também mostrou que os freios não foram acionados antes do impacto, confirmando a intenção deliberada de Mackenzie de causar o acidente. Confrontada com essas evidências, Mackenzie inicialmente negou qualquer intenção criminosa, mas sob pressão finalmente confessou. Em um estado emocional turbulento, ela admitiu ter planejado o acidente para acabar com sua própria vida e levar Dominique Russo e Davon Flanagan consigo. Essa revelação devastou seus pais, que acreditavam que Mackenzie era apenas uma vítima, e trouxe ainda mais dor às famílias de Dominique e Davon, que tiveram que enfrentar a dura realidade de que seus filhos foram assassinados de maneira premeditada por alguém em quem confiavam. No julgamento, Mackenzie Shirilla, então com 19 anos, foi considerada culpada pelo assassinato de Dominique Russo e Davon Flanagan. Em razão da gravidade e da premeditação dos crimes, ela foi condenada a 2 sentenças simultâneas de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Court, having had count 2 tried to it pursuant to waiver, finds the defendant Mackenzie Shirilla guilty of murder to wit Davion Flanagan in violation of Ohio Revised Code section 2903.02a and charging count 2 of the indictment. A sentença refletiu a natureza fria e calculista de suas ações, selando seu destino e marcando-a para sempre como responsável por um dos crimes mais chocantes de Ohio. Para as famílias das vítimas, a sentença trouxe uma forma de justiça, mas o vazio deixado pela perda de Dominique e Davon nunca poderia ser preenchido. Mackenzie, que outrora parecia ter um futuro promissor, agora enfrentava a dura realidade de uma vida inteira atrás das grades, enquanto seu nome ficava eternamente ligado a essa tragédia. E aí, o que você achou dessa história chocante? A trama de Mackenzie Shirilla é um lembrete sombrio de como as aparências podem enganar e como o mal pode se esconder nas pessoas mais inesperadas. Se você ficou impactado por este caso e quer acompanhar mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Deixe seu comentário sobre o caso de Mackenzie Shirilla e compartilhe com amigos que também podem se interessar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.